Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação aqui do Cindy Guardas. Estamos iniciando o nosso programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim e pelo meu companheiro aqui, o Pereira. Saudações a todos aí da Guarda Civil Metropolitana, a Nação Azul Marinho. Começamos mais um Fique por Dentro. Fique por Dentro. Pereira, nós tivemos algumas tomadas de decisão aí por parte do prefeito Bruno Covas, que são extremamente prejudiciais do ponto de vista nosso de trabalhadores aqui, que é uma remessa de valores tanto para a atividade delegada da Polícia Militar quanto a DGEM, né? Para quem não conhece a DGEM, os policiais militares trabalham na folga, pagos pelo Estado, executando a tarefa de polícia militar, contrário da atividade delegada, em que o mesmo policial na folga exerce uma tarefa do município de São Paulo. Você pode nos contar um pouquinho do que está sendo feito aqui pelo nosso departamento jurídico? Eu abro um parênteses antes, Vilar, porque só nessa semana todo mundo viu, a gente foi pego de surpresa algo acima de 80 milhões de reais para delegado e para DGEM. Quando nós tivemos acesso ao convênio da DGEM, ele não estava assinado ainda, nós já tomamos algumas providências. A primeira delas foi notificar o Tribunal de Contas do município, porque desse tempo todo que eu estou na prefeitura, a gente também oficiou o prefeito Bruno Covas. Eu não me recordo, não sei se você se recorde, do município de São Paulo transferir recursos ao estado de São Paulo, que é o maior em arrecadação do país, para que o estado faça o serviço dele. Então, o que nós vimos? Uma série ali de coisas que não concordamos, por exemplo, a ausência de lei municipal que permitisse que o município de São Paulo fizesse um contrato com a DGEM. Discutimos também a questão do secretário Monari assinar esse convênio, que nós entendemos que tem que ser um ato do prefeito de São Paulo. Nós ingressamos com uma ação popular, onde o presidente Evandro é o titular dela, junto ao Tribunal de Justiça, questionando esses valores, esse repasse de valores. Porque lutamos tanto, Vilar, para que a gente tivesse o Sistema Único de Segurança Pública positivado através de lei, decreto, onde lá, numa batalha de anos, você está nessa luta há muito tempo, você se recorda, para que a União e os estados repassassem recursos ao município, e não ao contrário. Então, nós entendemos que isso é extremamente incoerente. Nesse sentido, também, nós notificamos o prefeito quanto à assinatura do convênio, que entendemos que tem que ser ele. Na verdade, nós não tivemos resposta até agora. A ação popular foi aceita no Tribunal de Justiça, então ela está regular. Quanto à atividade delegada, nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade, porque entendemos que o pagamento diferenciado é uma questão inconstitucional, porque você está contratando um profissional para o mesmo serviço. Sim. Como que você pode pagar de forma diferenciada para ele executar esse serviço? Tanto que é uma briga que a gente teve na DEAC. A DEAC, desde que ela foi feita, ela é paga um valor único para todos os servidores. Sim. Então, o posicionamento de momento temos uma representação no Tribunal de Contas para que ele analise, fiscalize esse contrato. Nós temos uma ação popular em andamento e contra a atividade delegada nós temos aí a ação direta de inconstitucionalidade. Ação eleitoral, alguma na área eleitoral? Sim, bem lembrado, Vilar. Nós também ingressamos aí com uma ação, uma representação, na verdade, ao Ministério Público Eleitoral, porque nós entendemos que a razão do veto da nossa da DEAC e o aumento da atividade delegada tinha um fundamento da lei complementar, período eleitoral, e aí nós somos pegos de surpresa com essa bagatela de 11 milhões aí que está sendo destinada ao Estado. 11 milhões até dezembro, mas na verdade ela ultrapassa aí 112 milhões. Que num cálculo que a gente fez aqui dentro do Cindy Guardas, você pegando esses recursos, que se eles forem mantidos como a delegada é mantida, nós conseguiríamos contratar aí 1.790 guardas de terceira classe num eventual concurso. Lembrando que o nosso concurso, que esse é um dos nossos argumentos também, está parado aí desde setembro do ano passado na Secretaria do Tesouro, onde não se manifesta com relação aos recursos. Um absurdo, né? Um absurdo total. Então. E assim, para
aquelas pessoas que não são aqui do nosso meio, né, não são GCMs, a DEAC, assim como a atividade delegada, o valor pago hoje inicial é de R$ 180 mais ou menos. A delegada um pouquinho a mais, né, alguns reais a mais, né, mas no entorno de R$ 180. A DGEM, que é paga pelo Estado de São Paulo ao policial militar, é de R$ 220. Então, assim, só se for muito cego para não perceber que houve uma manobra de injetar dinheiro naquela contratação mais vantajosa para o contratado, o policial militar. O eleitor, né? Sim. Alguns anos atrás o policial não votava, né? Mas hoje ele vota. Então, assim, se isso não for uma compra de votos, pelo amor de Deus, né? O que seria, então, né? Então... E nessa linha sua, que eu acho interessante, Vilar, porque nós tivemos acesso, dentro da ação popular, da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Município. É interessante a fala, porque ele diz assim, olha, não é uma medida eleitoreira porque você estaria desagradando os guardas civis metropolitanos que não votariam no atual prefeito. Mas, olha, é uma questão de quantitativo. Sim. Quantos guardas nós somos? 5.800. Sim. E a PM só na capital tem mais de 25 mil. Né? Essa conta não bate. Então foi uma medida que a gente está questionando e tenho certeza aí que a Justiça, o MP Eleitoral, acredito muito ainda na instituição Tribunal de Contas do município, tenho certeza que o senhor presidente vai analisar e se tiver algo irregular, eu acredito que isso tenha que ser revisto. E outro ponto, Vilar, que a gente tem que realmente bater, é como você transfere 11 milhões para o Estado, que não é para o Estado, Sim. é para um fundo. Um fundo. Gerenciado por coronéis. Sim. E eu vejo também, com muita preocupação, a velocidade que isso foi feito. Isso começa no final do primeiro turno, esse processo ser autuado, Sim. e em dias ele está já totalmente assinado, celebrado e com recurso aprovado. Seria, vamos dizer assim, numa análise nua e crua, um plano B para o veto da delegada. Sim, com certeza. A delegada iria para aumentar para um valor acima da DGEM. Né? O projeto de lei previa R$ 230 a diária, né? A DGEM R$ 220. Então, né, me parece, assim, fazendo uma análise das datas, que é um plano B, né? Não foi possível aumentar a delegada, então vamos transferir para a DGEM. Né? Sim, Vilar, a compra de votos. E a gente fica com sentimento nessa questão ainda da atividade delegada que foi vetada. Será que se a guarda não tivesse entrado naquele projeto de lei, aquilo teria sido vetado pelo Executivo? Muito difícil. Eu não tenho dúvidas nenhuma que seria aprovado assim a toque de caixa. Né? A Câmara fez a parte dela. Perfeito. Fez a parte dela. E o prefeito, né? O prefeito vetou, né? Sim. Talvez é porque ele goste bastante da gente, né? Sim. O prefeito Bruno Covas. E, Vilar, que a gente tem que aprofundar essa questão da DGEM, isso é um recado para toda a cidade de São Paulo. Mais uma vez, eu fico incrédulo, porque o Brás e a Moca parecem ser o lugar mais inseguro da cidade de São Paulo. Você já tem uma enormidade de recursos para atividade delegada nesses dois locais, e agora você entra com a DGEM. Sim. Então, o que acontece? Como que fica ali a Casa Verde? Como é que fica a cidade de Tiradentes? Como é que fica ali Santo Amaro, Campo Limpo? Paga. Casa Verde paga. Paga o seu IPTU, paga o seu ISS. Né? Campo Limpo paga o IPTU, ISS. Paga para ser fornecido para o Brás, para a região central. É a política do senhor Bruno Covas, né? Sim. E isso, o cidadão, ele tem que ter muita calma, cautela e refletir na hora do voto. Porque o que acontece? Há, sim, uma grande quantidade de recursos sendo destinado ao Estado. E quem que é o governo do Estado? É do PSDB. Nós vamos continuar fazendo o município de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, refém do Estado? É um porquinho, né? Sim. É isso aí. Pereira, aproveitando que nós estamos falando de ação, com relação à Lei Complementar 173, o que você pode falar para a gente? Então, alguns sindicalizados nos procurou o jurídico nesse último mês, porque alguns estão completando ali o seu tempo para o quinquênio, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, e alguns com sexta parte. Num comunicado 049-DEF da Secretaria de Gestão, foi parametrizado o SIGPEC, que é o sistema que gera a folha de pagamento,
onde se congelou o tempo com base na Lei Complementar 173. Nós estudamos ao longo desses meses aqui e nós precisamos de um caso concreto. Análise do jurídico com os advogados, doutor Rodrigo, doutora Vilma, doutor Roberto, nós entendemos que nós poderíamos ingressar com uma ação coletiva. Então, nós ingressamos com uma ação coletiva, estamos aguardando o julgamento do juiz. Na verdade, nós solicitamos que ela fosse distribuída juntamente na vara, onde já tem algumas decisões favoráveis aos servidores públicos, porque o grande argumento dos juízes de primeira instância que estão decidindo é a ausência de lei municipal que permita essa suspensão de tempo. Então, o Estado ou a União não pode interferir nessa relação de trabalho que a Prefeitura tem com todo o funcionalismo público. Então, nós trabalhamos nesse sentido para que consigamos que os servidores, os profissionais, os policiais da Guarda Civil Metropolitana possam ter o seu quinquênio, sua sexta parte garantidas. Mesmo que a gente não tenha sucesso na ação coletiva, aquele servidor que tiver ali seu quinquênio, sua sexta parte, nesse período de congelamento da LC 173, que é a Lei Complementar Federal, que nos procure, que é o nosso plano B. Sim, ou seja, a ação coletiva, mas o associado ele pode, inclusive, requerer individualmente, vamos dizer assim. Sim, é porque seria uma economia processual. Você fazer o coletivo, caso a gente tenha sucesso, Sim. o que os associados vão fazer? O que a gente recomenda, caso a gente tenha sucesso, nos procure, juntamos a sentença do juiz e encaminhamos para a RH para que ele refaça esse cálculo ou descongele esse tempo. Sim. Mas eu acredito que nós vamos Tem algum ter... procedimento que o policial precisa ter? Ou seja, ele precisa inicialmente requerer administrativamente ou não? Não, hoje é automático. Com as mudanças que nós tivemos do SIGPEC aí, e da legislação, hoje o quinquênio e a sexta parte seria automático. Okay. Então você não precisa requerer. Mas eu peço aos nossos associados que nos procurem, porque é muito mais fácil, nós precisamos fazer um cálculo de tempo, ver se ele não teve alguma licença médica nesse período. Então, caso a gente não tenha sucesso na ação coletiva, nós vamos para a individual. Isso demanda um certo tempo, porque a gente precisa calcular quando ele teve o último quinquênio, quando ele teve a última sexta parte, se ele teve alguma falta, alguma licença, para que a gente faça o cálculo, para que a gente possa pedir o direito dele na justiça. Ok. Que, né, Vilar, mais uma vez, estou querendo te cortar um pouquinho, é a diretriz dessa administração, do governo do Estado e da União, de maltratar o servidor público. Então, sem dúvida. A culpa do mundo é nossa, né? Nós é que estamos destruindo o planeta, né? Sim, o servidor. Verdade. Então, você, associado, que tem interesse de entrar com essa ação, vai aparecer aqui, ou na descrição aqui, o WhatsApp do jurídico. Você entra em contato, né, e já agenda aí a sua visita aí. Vem conversar aqui com o departamento jurídico. Pereira, a gente sabe que existem bons chefes, né? Nem sempre eles são colocados para chefiar, né? Bons profissionais que poderiam chefiar unidades, né? Nós sabemos disso, né? Existem chefes normais, né? Vamos dizer o seguinte, comandantes normais, e infelizmente existem alguns comandantes que parece que têm primazia em ou descumprir normas, descumprir leis, perseguir o servidor. Talvez alguns deles aí estejam se alicerçando numa possível reeleição do prefeito Covas, né? Mas a gente tem que deixar claro aqui para os nossos associados e para todos os chefes que nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegam para nós informações de desmandos, né? De não cumprimentos de, por exemplo, do horário do estudante lá na região do Brás, né? Nós vamos cobrar tudo isso daí. Então, se você você chefe acha que transferir o guarda ali de funções, né, o profissional de funções para uma punição branca, vamos dizer assim, né? E você acha que você vai passar impune, você não vai passar. Porque nós vamos começar a cobrar isso na justiça, né? Então, o que nós esperamos para o próximo prefeito, seja ele o atual, seja o reeleito, é que tenha uma corregedoria isenta, que quem transgride seja responsabilizado. Então, se você aplica uma punição através de um processo de assédio moral em cima de um servidor, porque ele denunciou uma irregularidade, se prepare porque nós vamos cobrar.
se prepare, porque nós vamos cobrar. É triste você vir aqui num programa e ter que falar isso, porque isso expõe a nossa instituição. Mas não somos nós, o sindicato, que estamos fazendo isso. Não é o profissional lá que está fazendo isso. É você, comandante regional. Quando você tem esse tipo de comportamento de punir brandamente, ou brandamente não, brancamente, né? Uma punição que não está prevista em regulamento. Um servidor, um policial que denunciou uma irregularidade, é você que está levando a nossa corporação para o buraco. É você que está estragando a nossa instituição. Então eu espero que você, primeiro, daqui para frente, não comande nada, vai reaprender. Tem que fazer um curso lá, vai lá para a academia, vai reaprender a ser chefe. E segundo, se você já tiver tempo, vai pescar, né? Pega a sua vara de pescar, vai embora, você só está atrapalhando aqui a nossa instituição. Então pense bem, porque nós vamos cobrar. Nós vamos visitar a sua unidade aí, nós vamos querer a escala de serviço para comparar se o período de denúncias e a postura do guarda, onde ele está sendo escalado, houve alteração, e nós vamos cobrar isso na corregedoria. Fique sabendo disso. Sim, é um absurdo, né, Vilar? Hoje você ter um efetivo tão sofrido que é o da guarda, quem está no operacional, como você mesmo falou, da região do Brás, em toda a cidade. E uma das coisas que caracteriza o assédio moral, isso já é pacífico. É você mudar o cargo de horário, é tirar o cara, um subinspetor de uma viatura e colocar ele no posto fixo porque você não gosta dele, colocar 2 viaturas com terceira classe. E justamente, manter na viatura um profissional que não tem nas suas atribuições ser um comandante de viatura, né? Ser um encarregado de viatura. Então você pega aquele que recebe para ser encarregado de viatura e põe ele numa função, entre aspas, que ele vai exercer, óbvio, porque todo mundo exerce a do outro, né? Para baixo, né? Sim. E você pegar um terceira classe, um segunda classe, um primeira classe, um classe especial e colocar como encarregado de viatura, sendo que você tem um classe distinta ou um subinspetor puxando o posto fixo, né? Isso está na escala de serviço, não está? Sim, tem que estar. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar porque isso não pode Nós vamos cobrar. E as reclamações nesse sentido, alguns sindicalizados têm nos procurado, os que têm interesse em representar, nós temos encaminhado para a corregedoria. Essa semana já encaminhamos alguns documentos. Quando se trata só de uma gestão menor, essa coisa que você falou do horário estudante, nós oficiamos o comando geral, porque a comandante Elza, ela tem que saber esse tipo de coisa, porque ela é gestora mor da corporação. Sim. Então, ela que adote as providências. E se corrigir para o efetivo, está corrigido, né? Tranquilo. O que não pode, Vilar, a gente já tem uma situação muito difícil dentro dessa cidade, porque é uma cidade-estado, uma cidade-país. Então, você trata muito mal o seu servidor público. E nós que usamos ali o nosso uniforme, estamos aí promovendo segurança pública, não é possível que dentro de um procedimento, seja de zeladoria urbana ou qualquer coisa, que um subinspetor, um classe especial, um terceira classe, aponte como dúvida ou irregularidade, que o chefe entenda isso como uma afronta e mude ele de horário. Isso está caracterizado ali o assédio moral. E outra, nós temos que valorizar os nossos subinspetores. Eles são linha de frente ali, eles têm as funções ali dentro da legislação e tem que ser cumprido. É isso aí. E eu vou refrisar aqui para todo mundo. Nós vamos cobrar. Se preparem. Pereira, vamos fazer uma avaliação agora do primeiro turno das eleições aqui na cidade de São Paulo, né? Então nós tivemos para prefeito, ficou o Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, foi para o segundo turno. Ambos, né, foram para o segundo turno. Nós, infelizmente, não elegemos nenhum GCM. Então, nenhum daqueles 12, mais ou menos? 14 candidatos, 14 GCMs foram candidatos a vereador, infelizmente eles não se elegeram, né? E numa conta assim rápida, lá olhando lá os números, a soma desses daria em torno de 17 mil votos, mais ou menos, né? Foi algo nesse sentido. Não sei se foi uma impressão só minha, mas você não achou que assim faltou um pouco de profissionalismo de todos eles? Sim. Tem 2 pontos ali que eu gosto muito de destacar. O primeiro deles é isso que você falou, a falta de maturidade política. Eu não sei, todos ali naquele momento demonstravam estar fortes, e você vê que não teve um segmento dentro da sociedade
para que a gente pudesse ter êxito em eleger alguém. O outro foi o papel do eleitor. Todo mundo viu nas minhas redes sociais, não o sindicato, mas Wagner Pereira, eu fiz campanha para um candidato X. Então, eu me dediquei naquela campanha. Só que isso faltou para os outros. Eu vou falar, Vilar, 7 mil, porque nós temos 5.800, mas a gente tem algo em torno de 900 aposentados ao longo da história da Guarda. Então, nós éramos um exército. Vamos supor que, tirando aquelas pessoas que não moram na cidade, que fossem 3 mil, vai? Eram 3 mil cabos eleitorais. Então, se cada um tivesse ali 10 votos, você chegaria a um patamar de 30 mil. Agora, quando você soma tudo e chega a 17, foi uma decepção. Eu não me recuperei ainda dessa eleição, porque foi um encolhimento com relação à outra. Sim. Isso é muito preocupante, não só para nós, Sim. como para a segurança pública. Sem dúvida. Porque, embora nós não tenhamos elegido ninguém, repetimos essa façanha, a Polícia Militar também não elegeu. Sim. 64 candidatos, nenhum entrou. Na passada, eles elegeram 3 coronéis. Sim. 2 coronéis e o Conte Lopes. Sim. Então, a gente precisa repensar, não sei, Vilar, ali, se é só falta de maturidade. Então, eu entendo que o que eu senti, né, porque para se ter crivar um fator, tem que fazer um estudo aprofundado, mas de que todos os candidatos ficaram muito presos ao interior da Guarda. Sim. Né? Então, assim, as suas candidaturas não extrapolaram para a cidade. E se nós formos fazer uma análise, né, de partido, por exemplo, né, esses 17 mil votos talvez não elegessem nenhum deles. Se os 17 mil fossem concentrados num único candidato em seus partidos, pode ser que não elegesse eles dentro de seus partidos. Né? É uma análise que tem que ser feita também. Então, ou seja, eu entendo que faltou justamente isso daí. Ficou uma sensação de que foi um trabalho feito assim nas vésperas da eleição. Então, agora eu sou candidato, agora eu vou fazer o trabalho, agora eu vou me eleger no pó do Perlim-Pim-Pim, né? Obviamente que cada um de nós guardas civis metropolitanos, nós desejamos que os nossos candidatos sejam eleitos. Nós desejamos que nós tivéssemos representantes, mais de um. Eu acredito que é possível eleger mais de um guarda-vereador na Câmara para defender a nossa instituição, para defender os nossos policiais. Né? Mas isso precisa ter um projeto político. E eu enxergo que esse projeto ele não existiu. Foram candidaturas avulsas aí, algumas a toque de caixa, né? Umas historicamente sem expressão, mas que a pessoa tem, obviamente, todo o direito de se candidatar. O nosso Fique por Dentro aqui abriu espaço para todos eles que viessem aqui, expusessem os seus projetos. Né? Então nós, naquele momento, não poderíamos nunca fazer um juízo de valor de o que é melhor ou pior. Né? Tanto que as perguntas foram iguais para os candidatos, as mesmas perguntas, eu gostando ou eu não gostando do candidato, né? O presidente, quem fez aqui a entrevista no dia, né? Nós fizemos um trabalho extremamente profissional com relação aos candidatos a vereador e a prefeito também, né? Então, e o meu sentimento pessoal é de que faltou exatamente isso, um projeto político, né? E nós vamos pagar esse preço. Nós vamos pagar esse preço. A reforma administrativa está vindo aí, fatalmente nós vamos perder vantagens, direitos, melhor dizendo, né? Fatalmente nós vamos perder direitos. E talvez o que consiga equilibrar um pouco o jogo é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Então, ter representante da nossa categoria na Câmara era de suma importância. Graças a Deus, alguns candidatos a vereadores que foram eleitos têm um histórico de fazer uma defesa para a Guarda Municipal, para a Guarda Civil Metropolitana. Mas nós não podemos ficar dependendo disso para o resto da vida. Nós precisamos ter um alinhamento político. A Polícia Militar tem alinhamento político, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e nós. Até quando nós vamos ficar assim? Só para eu concluir, já te passo a palavra,
Eu espero que aqueles guardas de outros municípios que se elegeram vereadores, que eles se predisponham a trabalhar um projeto político para 2022. Porque nós vamos precisar de gente em Brasília. Sim. Né? Nós vamos precisar. Então, que eles não se fechem nas suas cidades, como aconteceu na última eleição, porque dos candidatos a vereador aqui do estado de São Paulo, eu praticamente não ouvi falar de nenhum. Né? A gente tinha aí uma participação nacional do Jones Moura, Sim. que foi reeleito, graças ao bom Deus, lá no Rio de Janeiro. Né? O Pedro Bueno, que infelizmente ficou como suplente lá em Belo Horizonte. Mas nós não víamos falar aqui dos candidatos a vereador. Não se formou uma frente, não se formou um projeto político. Né? O cara ganhou na cidade dele, legitimamente lá, legislou para lá, mas para uma análise de um projeto, os caras não fizeram nada. Né? Eu espero que os que se elegeram dessa vez, que eles entendam a necessidade, né? Que busquem as entidades, o sindicato, a FENAGuardas está trabalhando para isso, para que a gente tenha um projeto político e que em 2022 a gente possa efetivamente eleger alguém. Né? Isso é muito importante. Uma coisa, voltando só um pouco ainda no debate, que eu fiquei incrédulo. Eu nunca imaginei, pelo histórico da Guarda Civil, nós fomos criados em 86, que a gente tivesse tanto apoio de membros da Guarda com os coronéis PM. Terrível. Isso, cara, eu não me conformo até agora por isso. Porque eles nunca trouxeram nada de bom para a Guarda. Pelo contrário, o nosso secretário, ele é coronel PM, vinculado à Defenda PM. Defenda PM só fica no nosso calo. O Polícia Municipal não saiu por quê aqui na cidade de São Paulo? Então, essa análise as pessoas não fizeram. Dizer que a Secretaria de Segurança Urbana, nesses últimos 4 anos, trouxe algum avanço para a Guarda, não acredito. Só perdemos. Escrevi um texto no blog que eu lembro muito do... E eu posso falar, não tem problema, eu trabalhei com o Coronel Casado quando ele foi comandante-geral. Ele falava dos 3 macaquinhos, cara. Hoje, Vilar, a gente não fala com a população, não fala no rádio. Sim. O rádio está sucateado. Nós não enxergamos, porque a CETEL está cega. Está cega, não adianta falar que não. Sim. A gente está com um projeto City Câmera aí. City Fraude. O que é o City Câmera? Você não consegue definir aquilo. E o pior, nós perdemos a nossa interlocução com a sociedade. Quando você transfere um 53 para um 56, e o que me dói, e eu posso falar isso porque eu sou do nível 3, alguns falando assim, olha, isso é um recado, eu não vou citar nomes para não quebrar a ética, mas que nós não tivemos planejamento. Isso não é verdade. Quem estava na virada de gestão em 2017, lá nós participamos de um projeto. E aqui eu vou citar o nome de uma pessoa, que é o comandante Braga. Ele foi ele foi subcomandante e comandante. Nós tínhamos projeto. O problema é a secretaria barrou esses projetos. A divisão de área, nós conseguimos o apoio da Secretaria de Gestão. O coronel José Roberto bateu o pé, falou com o Dória, e aí não teve saída para a gestão, a divisão de área. Mesmo assim, nós conseguimos que ela não entrasse no decreto, a equipe do comandante Braga, e que ela entrasse numa portaria. Então, o próximo secretário é numa canetada. Ele consegue reverter isso. Sim. Então, como nós podemos falar que essa gestão da Secretaria de Segurança Urbana trouxe algum recurso para nós? Compramos barcos sem motor. A náutica está parada. Nós adquirimos um MOB. Como assim, cara? Você adquire um MOB para segurança pública. Não sou eu que estou dizendo. Se você jogar no Google aqui, que está nos assistindo, verifica a avaliação do MOB como veículo, não como viatura, como veículo, que é aquilo. Sim. Ausência de política salarial. Você vê no horário eleitoral, que é uma outra representação que nós temos, aumentei 32% o piso. Você está falando de um abono suplementar. Então, o que acontece? Você entra hoje na carreira da Guarda, terceira classe, vai ficar 10 anos com o mesmo salário. Sem promoção. Sem promoção. Financeira, né? E essa maturidade política faltou na eleição. Porque esse debate, essa fala, a maioria dos integrantes da Guarda não tinham. Sim. Então, faltou credibilidade também. Não, e, assim, ficou claro que uma parcela da cúpula da Guarda, né,
validou tudo isso aí. Sim. Todas essas mazelas que nós estamos passando, uma parte da cúpula da guarda validou essa política, né? Porque se, vamos dizer o seguinte, fez campanha para quem é o autor da mazela, está validando a mazela. Ponto. O futuro, né, a Deus pertence, já diz o ditado, né? Mas o que cada um de nós faz aqui é um patrimônio nosso, seja para bônus ou para ônus. Então, aquilo que você fez, você vai levar. Se nós fizermos uma análise assim bem superficial, a atual gestão da administração municipal ela está empurrando a guarda para o seu final, né? Então, ou seja, nós temos uma quantidade de GCMs numa determinada faixa etária que está se aproximando de uma possível aposentadoria, se for aprovada lá a PEC paralela, 55 anos de idade. Nós teremos uma saída em massa, porque esses policiais estão executando o serviço operacional com a idade próxima da aposentadoria. Então, ou seja, né, se tiver no ar-condicionado, no cafezinho gostoso, o cara até segura mais um tempinho. Agora, na Cracolândia fica difícil, né? Na Cracolândia, em operações aí, né, que você vai ter que expor a sua vida, a sua integridade física, ao risco de tomar uma pedrada, uma paulada, já tendo idade para aposentar, não me parece lógico, né? Essas pessoas vão sair. E o que vai ser da Guarda Civil, né? Se nós não estamos tendo o ingresso de novos guardas. Se nós não estamos tendo valorização daqueles que estão aqui, porque a hora que eu abrir um concurso vantajoso, muitos deles vão prestar o concurso e vão embora. Então a política atual está empurrando a guarda para o seu final. Só não vê isso quem não quer, né? E o duro, o triste, o doloroso é nós enxergarmos que uma parte da cúpula da guarda parece que ou está contente com isso, né? Não enxerga, né? Não faz nada para mudar, né? Mas o sindicato vai aqui sempre apontar o dedo para essas mazelas, vai sempre encaminhar para a justiça quando tiver que encaminhar, vamos cobrar e torcer para que essa política nefasta que nós estamos vivendo até o momento, ela se encerre aí no dia 31 de dezembro de 2020. Porque, Vilar, nós temos um outro problema. Isso me tira o sono desde o dia que eu sentei aqui no jurídico do sindicato. Nós temos, que foi bem discutido na campanha, que é o plano diretor. Mas aí, tranquilo, vai ter uma discussão ampla. O que me tira o sono é o Plano Municipal de Segurança Pública do município. Esse é um problema. Nós deixamos um projeto pronto, um pouco antes de eu sair do comando, ele foi rechaçado pela secretaria e surgiu uma minuta, onde o nome é Plano Municipal de Segurança Pública, para que a gente tenha recursos da Senasp, do SUSP. Sim. E do SUSP. Como a guarda não é o principal ator? Exigência prevista em lei, né? E sim. A DG não precisa. DG não precisa. É verdade. Vamos lá. E como que você não tem um representante na Câmara e você vai referendar um plano municipal de segurança onde é elaborado por um coronel PM? Se nós já estamos observando que só nessa semana 84 milhões para a Polícia Militar. Sim. Não adianta falar que é para o Estado, sim, é Polícia Militar, 84 milhões. Se eu engessar isso no Plano Municipal de Segurança, aí eu concordo com você, é jogar a toalha, porque vai ficar aquele cara que não sei com quem fica na guarda. Felizmente a Câmara, para o ano que vem, já vai ficar um pouco mais difícil, né, para isso se concretizar da maneira que vinha sendo trabalhado, né? Sim, mas essa articulação nós precisamos ter. E essa consciência política, eu acredito que isso precisa despertar no nosso efetivo. Sim. Isso também é uma falha dos candidatos. Sim. Como um todo. Sim. Porque ele vinha aqui, nós tínhamos ali a questão do orçamento, mas a maioria não sabia o que era o orçamento. Sim. Então, eu vi ali algumas derrapadas. Hoje a gente pode falar porque já passou a eleição. Sim. Mas a questão do orçamento é vital para a Guarda Civil Metropolitana. Sem sombra de dúvidas. Nós temos, acredito que alguns vereadores que têm um histórico de ajudar a Guarda que tentem brigar isso. Só que o problema, o orçamento está fechado. No ano que vem, nós vamos discutir o outro. É um ano morto, né? É um ano morto. Então, ano que vem é um ano morto. Vamos discutir o próximo. Então, manter essa administração é muito complicado para o nosso futuro. E quando eu falo nosso futuro, eu não estou pensando só na guarda, não. Estou pensando nos professores, estou pensando nos médicos,
Existe uma pandemia, uma segunda onda possível vindo aí? Vamos ter o hospital de campanha de novo? Vamos colocar o guarda lá? Até agora, esse ano é o ano mais letal da história da guarda, 40 mortos. Se tiver uma segunda onda, será que a gente vai chegar no 100? Porque acontece, o que foi feito para preservar o guarda, para preservar o professor, para preservar o médico nessa administração? Ela foi desastrosa. E nós tivemos ali um mix, que é o governo federal com uma postura de politizar a coisa, com o governo do estado e com o município. Se nós não trocarmos isso, ter uma nova consciência, eu não sei o que vai ser da cidade continuar dessa forma. Tendência de quebra, né? Porque se for usar a mesma fórmula que foi usada anteriormente, fecha tudo, né? E não sei como é que a cidade vai sobreviver, né? Já existe uma previsão de déficit orçamentário para o ano que vem, né? Então, o orçamento do ano que vem será menor do que foi em 2020, né? Se ele, já previsto menor, ainda não conseguir arrecadar, ou seja, não atingir a expectativa de valor, como é que você vai conduzir a cidade? Como é que o prefeito vai tocar, né? Até porque a política atual é de repasse de verbas, né? A Prefeitura de São Paulo virou, na verdade, um grande banco do governo do Estado, Sim. né? O governo do Estado, que é o segundo maior orçamento aqui do Brasil, usa a Prefeitura para tirar dinheiro, né? Então o seu Dória vem aqui, põe a mãozinha aqui, tira lá um tanto de dinheiro, põe na PM, tira mais um tanto de dinheiro, põe em outro lugar. Então você, que é cidadão paulistano, você é que banca essa estratégia, né? E, do meu ponto de vista, ela não está funcionando, né? Vide a questão da segurança pública. Se a prefeitura identifica que tem que contratar policial militar para fazer serviço de polícia militar, policiamento ostensivo, preventivo, manutenção da ordem pública, isso quer dizer que essa estratégia não funciona. Não está funcionando. Nós vamos mantê-la? Né? Você, cidadão, vai manter essa estratégia? Não. Né? O dia 29 está aí. Eu espero que você analise bem o seu voto, pense bem como é que vai ficar a nossa cidade, né? Porque nós vamos pagar essa conta. Para bem ou para mal, nós vamos pagar essa conta. Eu queria mandar um último recado, Vilar, também pegando um gancho muito importante do que você falou. A DG é uma realidade hoje na capital de São Paulo. Você, acho que temos um prefeito eleito, né, guarda municipal, temos vereadores eleitos, nos procure, fortaleça o Sindicato Guardas aqui de São Paulo, fortaleça a FenaGuardas, porque isso vai acontecer como a delegada. Sim. Veja, a delegada paga menos hoje, eu peguei a DGEM. Se der certo na capital, vai espalhar em toda a região. Como foi? E você, guarda municipal, está fadado à extinção. Sim. Porque eles vão investir sempre no Estado. Isso é um absurdo, esse repasse de verbas. Sim. E isso, eu vejo assim, é um prenúncio de muita coisa que vem pela frente. Quero também abrir um parênteses aqui, mandar um recado aos professores. Vejam, nesse momento, teve o ensino à distância. Isso já é um prenúncio que nós vamos mudar a educação. Sim. Com Dória e Bruno Covas, é isso que nós queremos para a sociedade? Porque para o Estado é muito cômodo te dar um sinal de internet para quem não tem computador ou celular e falar que está dando uma aula. Sim. É isso que nós queremos para o futuro do país, para o futuro da cidade? Então, nós precisamos refletir muito do que acontece pela frente. E educação está ligada com segurança pública, que está ligada com saúde. Nós, guardas municipais, temos um histórico. Os né? pilares que vão manter a Sim. sociedade funcionando. Né? E a gente sempre foi parceiro da educação, né? Então, Sim. Esse era o meu recado aí, Vilã. Obrigado, Pereira. Então, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa Fique por Dentro. Eu espero que você, nas nossas redes sociais, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o like lá e já sabe, né? Fique por dentro.